Atualmente, cerca de 41% da superfície terrestre do planeta está em áreas vulneráveis à desertificação, afetando cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Os números assustam, mas, segundo previsões da ONU, o futuro pode ser ainda pior, sendo que até 2050, cerca de 90% da superfície terrestre do planeta corre risco de degradação. Em meio a uma previsão alarmante, um país vem surpreendendo a todos: a China, com sua grande muralha verde. Nesse vídeo, você vai conferir como os esforços da China contra a desertificação já duram há mais de 4 décadas e apenas recentemente eles vêm colhendo frutos. De início, foram várias as críticas, fazendo até mesmo com que o país tivesse que readaptar suas escolhas. Mas hoje a China lidera os esforços globais de reflorestamento, mostrando que um planejamento de décadas, quando bem executado, tem tudo para dar certo. A desertificação é o nome dado ao processo pelo qual solos que já foram férteis agora começam a se degradar e a se transformar em verdadeiros desertos. Esse processo pode acontecer naturalmente, entretanto, o mais comum é que os humanos desempenhem um papel importante aqui. Existem 4 motivos principais para a deterioração dos solos ao redor do mundo, sendo eles: uso excessivo de água na agricultura industrial, secas frequentes e severas, desmatamento e pastoreio excessivo de pastagem pelo gado. Para quem estivesse perguntando, o Brasil oficialmente não possui desertos, mas enfrenta processos de desertificação em algumas de suas regiões, especialmente quando analisamos o semiárido nordestino. Cerca de 13% de nosso território está suscetível à desertificação. Já a China, historicamente, sempre lutou contra a desertificação em regiões como os desertos de Taklamakan e Gobi. Gobi é o deserto chinês compartilhado com a Mongólia, sendo o maior da Ásia, enquanto Taklamakan é o maior deserto de areia da China, sendo que a população local sofre há décadas com tempestades de areia recorrentes. Essas tempestades, que frequentemente chegam até grandes cidades, como em Pequim, possuem causas naturais, mas também são intensificadas por ações humanas. Há diversos registros históricos de tentativas chinesas para combater esses problemas na região. Durante a dinastia Qing, a qual durou de 1644 a 1911, foram cavados poços para irrigar árvores. Contudo, o custo era alto demais e, com o tempo, os poços foram esquecidos. A população local próxima aos desertos já se reuniu para plantar árvores, mas poucas delas conseguiram sobreviver. Na década de 60, existia um projeto de canalizar a água de um rio, mas também foi abandonado. Foi somente no final dos anos 70 e início dos anos 80 que o Programa Florestal de Abrigo dos Três Nortes, também conhecido como a Grande Muralha Verde, nasceu. De início, a ideia pode até parecer simples: plantar árvores. No entanto, para funcionar foi necessário um planejamento de décadas. A China é um dos maiores países do mundo em questão territorial. Contudo, ao mesmo tempo em que abriga uma população de mais de 1,4 bilhões de pessoas, muito de seu território sofre com a desertificação. Até o ano 2000, cerca de 29,7% da China havia sido desertificada. O estimado é que a desertificação custe à economia chinesa uma quantia anual superior a 7 bilhões de dólares, afetando mais de 400 milhões de seus cidadãos. A Grande Muralha Verde surge como um projeto de reflorestamento massivo, o qual prevê o plantio de milhões de árvores ao longo dos desertos chineses. Iniciado em 1978, a expectativa é que o projeto só termine em 2050, com bilhões de árvores sendo plantadas. E os esforços foram feitos não apenas pelo governo, mas também pela própria população local, que ajudou de bom grado. Na cidade de Aksu, o reflorestamento aconteceu graças aos esforços voluntários da população, em uma prática que atravessou gerações, sendo vista com orgulho pelos moradores. Em 79, a China estabeleceu o dia 12 de março como o Dia Nacional do Plantio de Árvores. Todo ano, nesta data, milhões de chineses se reúnem para plantar árvores. O comprometimento da população é tanto que o estimado é que, entre os anos 1982 e 2021, 78,1 bilhões de árvores tenham sido plantadas em todo o país. Em 2017, o cientista Hanga Mineni
da Universidade de Boston, detectou, através de dados de satélites, um fenômeno global de esverdeamento. Pela primeira vez, eles observaram que o mundo estava literalmente ficando mais verde, sendo China e Índia os principais responsáveis por isso. A equipe descobriu que a área de folhas verdes aumentou cerca de 5% em relação ao início dos anos 2000 e que pelo menos 25% desse ganho ocorreu graças à China. Nas palavras dos pesquisadores, China e Índia são responsáveis por 1/3 da vegetação nativa, mas contêm apenas 9% da área terrestre do planeta coberta por vegetação. E essa é uma descoberta surpreendente, considerando a noção geral de degradação da Terra em países populosos devido à superexploração. O estudo foi publicado em 2019 na revista Nature Sustainability e apenas comprova que o mundo está ficando mais verde, graças aos esforços chineses. Essa política agressiva da China tem ajudado a reduzir seus próprios impactos climáticos. Atualmente, a China é uma das maiores fontes mundiais de dióxido de carbono, sendo responsável por 28% das emissões globais. O projeto de reflorestamento tem contribuído para o que se chama de sumidouro de carbono. É um reservatório capaz de absorver mais carbono do que de liberar, reduzindo desse modo a concentração de CO2 na atmosfera. A China anunciou que até 2060 pretende atingir a neutralidade em suas emissões de carbono. Isso demonstra não apenas a busca do país por combustíveis renováveis, mas também o seu compromisso com plantações cada vez maiores. O professor Yi Liu, do Instituto de Física Atmosférica, diz que alcançar a meta de 0 emissões líquidas da China até 2060, anunciada recentemente pelo presidente chinês Xi Jinping, envolve uma grande mudança na produção de energia e também o crescimento de sumidouros sustentáveis de carbono terrestres. Até o momento, foram bilhões de árvores plantadas, o que nos faz acreditar que ela realmente possa alcançar esse objetivo. Contudo, o processo feito pela China é um pouco diferente do convencional. Em vez de simplesmente plantar árvores de modo usual, jatos d'água especiais foram desenvolvidos para plantar nas dunas de areias. Esses jatos são capazes de perfurar buracos na areia, plantando e irrigando as mudas jovens ao mesmo tempo. Com essa técnica, o que normalmente levaria 10 minutos agora é feito em apenas 10 segundos, aumentando sua eficiência e importância. O reflorestamento do deserto de Kubuk se mostrou tão eficaz que seu impacto foi observado até mesmo na cidade de Pequim, a 800 quilômetros do deserto. Na cidade foi possível notar uma melhora na qualidade do ar, que antes era bastante infectado pelas tempestades de areia vindas do deserto. No entanto, nem tudo são flores, ou melhor, árvores. Durante seu processo, a China enfrentou diversas críticas por sua escolha, além de ter enfrentado alguns problemas e se ver obrigada a modificar um pouco seus planos. A principal crítica enfrentada se deu com relação ao tipo de plantação utilizada, tendo em vista que o país investiu bastante em uma monocultura. Monocultura é nociva, empobrece o solo, torna o ecossistema mais vulnerável a pragas e dificulta o retorno da fauna local. Nas palavras de John McKinnon, chefe do Programa de Biodiversidade da China, a China planta mais árvores do que o resto do mundo combinado, mas o problema é que elas tendem a ser plantações de monocultura, não são lugares onde os pássaros queiram viver. Em 2008, após sofrer com tempestades de inverno, a China teve grande parte da sua floresta destruída. Tratava-se de uma floresta nova plantada em larga escala. Após o acidente, o Banco Mundial se pronunciou, alertando ao governo chinês que talvez fosse melhor investir mais em qualidade do que na quantidade de suas plantações. No início dos anos 2000, o país enfrentou uma crise mediante a diminuição da biodiversidade, além de uma pressão extra sobre a falta de madeira para corte. Nenhuma de suas florestas estava madura o suficiente. O governo se viu obrigado a reforçar restrições contra a exploração de madeira, intensificando que os esforços deveriam ser não para derrubar árvores, mas sim para plantá-las. Olha, desde que a exploração doméstica de madeira foi proibida, em 1998, a China observou sua importação de madeira aumentar em até 9 vezes. A Rússia era o maior fornecedor, fornecendo até 60% da madeira que chegava até a China. A ordem naquele momento era uma só:
Nosso foco no momento está em plantar árvores e não em derrubá-las, custe o que custar. Apesar das florestas chinesas funcionarem bem como sumidouros de carbono, muitos questionavam o foco do governo apenas para este uso, perdendo de vista o objetivo de diversificar a plantação e proteger a biodiversidade local. Além dos problemas referentes à monocultura, há ainda outros fatores que devem ser levados em consideração. Em algumas áreas com escassez de água, por exemplo, o reflorestamento pode aumentar a pressão sobre recursos hídricos. Já em áreas inadequadas para o cultivo de árvores, recursos e dinheiro acabam sendo desperdiçados em esforços para um plantio incapaz de produzir uma única árvore. O reflorestamento é, em si, uma forma de restauração ecológica, mas as questões chaves são: que tipo de floresta? Onde? Quão densa e assim por diante. Apesar de ter enfrentado esses contratempos no início dos anos 2000, a China logo foi capaz de se readaptar, diversificando sua plantação, focando nos lugares corretos e, atualmente, conta com resultados surpreendentes. Recentemente, em dezembro de 2024, o governo chinês anunciou que o deserto de Taklamakan foi totalmente cercado por mais de 3.000 quilômetros de floresta. A Grande Muralha Verde serve justamente como o nome indica, interrompendo o fluxo de ventos e tempestades de areia no deserto, os quais danificavam a agricultura do país. A frequência e intensidade das tempestades de areia que antes assolavam Pequim diminuíram consideravelmente. Os sumidouros de carbono são outra grande vantagem observada, mas para os moradores locais todos esses aspectos ficam em segundo plano. A volta da biodiversidade como pássaros e, ocasionalmente, raposas e texugos é o que mais lhes agrada. Apesar dos esforços, a China ainda apresenta uma extensão de 26,8% de suas terras como desertificadas. O número, apesar de elevado, é menor do que os 29,7% observados no início dos anos 2000. Além do reflorestamento, o país também adotou uma série de leis que datam desde o início dos anos 2000, visando prevenir e controlar a desertificação. E dentre essas leis, inclui-se a proibição do corte de madeira em florestas naturais, criando, desse modo, uma barreira verde no sistema jurídico chinês. Após finalmente começar a colher os frutos de ter plantado bilhões de árvores, a China avança para o próximo capítulo de sua batalha contra a desertificação, a energia solar. O próximo objetivo chinês consiste na construção de 100 gigawatts de painéis solares no deserto Gobi, na Mongólia. Caso concretizado, esse projeto corresponderá a mais de 3 vezes a capacidade atual dos Estados Unidos referente à energia solar. Ainda não estão claros os objetivos específicos da China, mas por mais estranho que pareça, os painéis solares, quando utilizados em conjunto com os parques eólicos, podem ser utilizados para fazer chover no deserto. A superfície preta dos painéis solares é capaz de aquecer o ar e, deste modo, fazer com que o ar quente suba para a atmosfera. Ao mesmo tempo, as turbinas eólicas empurram esse ar para cima. Quando essas massas de ar quente atingem altitudes muito elevadas, elas esfriam e, ao esfriar, a umidade condensa, criando-se assim a chuva. Esse projeto de energia eólica mais energia solar para a geração de chuva vem sendo proposto para o deserto do Saara, o maior deserto da Terra, além de uma fonte inesgotável de energia solar. Para os cientistas, isso poderia gerar até 5 centímetros a mais de chuva por ano ao deserto. Pode até não parecer um valor muito alto, mas apenas um aumento de 5% já seria capaz de aumentar a cobertura vegetal da região em até 20%. E mais do que isso, um sistema de energia eólica e solar tão grande assim, capaz de fazer chover no deserto, seria capaz de gerar 4 vezes mais eletricidade em um ano do que a consumida atualmente no mundo todo. Mas então, se este é um projeto com tantas vantagens, por que ainda não é utilizado no Saara? Pelo simples motivo de que o valor para um projeto dessa magnitude é estimado em 20 trilhões de dólares. Para que algo assim fosse possível, seria necessária uma cooperação entre diversos países, com governos trabalhando em conjunto para um mesmo objetivo. Qual você acha que seria a chance de governos trabalharem juntos em um projeto trilionário, por melhor que ele fosse? Bom, até o momento não há indicativos de que os painéis solares que a China pretende instalar em seu deserto
são para fazer chover. Ao que tudo indica, eles possuem a função de ajudar o país na captação de energia renovável, contribuindo para que eles possam neutralizar sua emissão de carbono na atmosfera. Previsto para continuar até 2050, o maior projeto de plantio de árvores da história prevê cerca de 100 bilhões de árvores plantadas, se estendendo por milhares de quilômetros. Já são mais de 40 anos de um projeto que teve início no final dos anos 70. Um projeto feito não apenas pelo governo chinês, mas também pelas mãos de sua própria população. Todos com mais de 11 anos têm um dever legal de plantar pelo menos 3 mudas ao ano. E são iniciativas assim, feitas agora, visando o futuro, que fazem da China uma das maiores economias globais. Até a próxima.